Bem-vindos ao FUCast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Eu sou Fabrício Bravin, gerente de marketing da FUCAP, e hoje é um episódio muito especial, o episódio 46 e último episódio da primeira temporada do FUCast. Para fechar essa temporada, vamos falar sobre agricultura. E para me acompanhar nesse bate-papo, convidei Poliano Bastos. Poliano, que é professor da FUCAP e especialista em ESG, controladoria, finanças e governança. Bem-vindo, Poliano. Obrigado, Fabrício. Vai ser um prazer falar de um tema tão relevante. Legal. A agricultura, gente, é um tema que já passou pelo FUCast por diversas vezes durante 2024. A gente já falou aqui sobre empreendedorismo, gestão agrícola, cultivo e venda do café, sucessão familiar e atuação das cooperativas agrícolas. E hoje, para completar esse assunto, a gente vai falar com o Enio Bergoli. Vou apresentar o Enio para vocês. O Enio, que ele é engenheiro agrônomo e pós-graduado em administração rural. Trabalhando no setor público, já atuou como diretor-presidente do INCAPER, ocupou o cargo de secretário de Estado de Gerenciamento de Projetos, foi diretor-geral do DR, entre outros cargos, e desde janeiro de 2023 voltou a atuar como secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo. Bem-vindo, Enio. Obrigado, um prazer aqui falar com vocês, com você, Fabrício, com o Poliano, de um assunto que é importante. Hoje, no rural, não se faz somente agricultura, e também a agricultura não é somente responsável por produzir alimentos saudáveis, né? Hoje, a agricultura contribui, inclusive, com questões ambientais. É o único setor da economia que, além de reduzir, por exemplo, emissões de carbono, pode ainda sequestrar carbono, ou seja, podemos colaborar com a sociedade como um todo e, sobretudo, com os demais setores da economia. Hoje não é tão tangível em termos de valor isso para os produtores, mas é um horizonte que se aproxima a passos largos, né? Essas rendas adicionais que ainda vão para o segmento. Enfim, uma prosa bacana. Eu tenho uma história de vida, sou filho de agricultores e lá do interior do Rio Grande do Sul, moro há 45 anos aqui no Espírito Santo, mas minha família está toda lá. Minha família não foi muito criativa, sendo uma família do agro, né? Meus pais produtores, minha irmã engenheira florestal, que casou com um agrônomo, que teve um filho que é engenheiro agrônomo. A minha outra irmã, que é contadora, teve um filho que é engenheiro florestal, defendeu a tese de doutorado há pouco tempo. Então, os outros meus irmãos são os agricultores também. Então, a gente tem uma história de vida, né? De experiência, que não serve para muita coisa. A experiência, basicamente, serve para você não cometer um erro que você já cometeu para trás. Não necessariamente você vai inovar. Mas um pouco de experiência que a gente tem, né, por ser um servidor público, concursado há quase 40 anos do Estado, no INCAPER, onde desempenhei minhas funções, cheguei à presidência por muito tempo, depois, né, tive alguns outros desafios e agora já estou na terceira vez como secretário de Estado da Agricultura, por uma generosidade dos governadores, né, que passaram ao longo desses últimos 20 anos, de quando em quando colocam um perfil mais técnico, né, para arrumar a casa e dar rumo. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. O bate-papo vai ser bom hoje, hein, Poliano? Vai ser ótimo. Antes da gente começar, de fato, só queria deixar um recadinho para você que está ouvindo a gente. Você ouve e assiste a gente toda quarta-feira. Tem um novo episódio no YouTube e também no Spotify, entre as outras plataformas também de áudio. Curta o nosso vídeo, comente lá o que você está achando do episódio, dê dicas para a gente, o que você quer ver aqui no FUCast e compartilhe para poder chegar esse conteúdo para mais gente. Secretário, eu acho que assim, o papo hoje é muito para a gente poder ver o que aconteceu durante 2024. Então, para a gente até começar esse bate-papo assim, de uma forma mais objetiva, porque eu tenho certeza que isso vai render bastante papo ainda pela frente, fazendo um panorama geral, como foi o agro no Espírito Santo em 2024? Olha só, é muito difícil a gente colocar um panorama e colocar uma média, né? Aliás, média é um dos indicadores de dispersão, né? Você tem média, moda, mediana, enfim. Como nós temos múltiplas funções e múltiplas cadeias produtivas no agro, obviamente tem umas que estão com desempenho melhor, outras um pouco pior. Mas no conjunto foi um ótimo ano para o agro capixaba, né? As nossas principais cadeias produtivas, com base em matérias-primas da agricultura e da pecuária, né, tiveram preços muito bons, né? Isso vale para café, vale para pimenta do reino, né? Vale para gengibre, vale para mamão, vale para celulose, que o Espírito Santo também é um grande exportador. Então, assim, foi um ano em que nós crescemos muito mais do que a média nacional, né? Primeiro, a gente precisa registrar que o Espírito Santo é um estado muito pequeno, né? Sim. Quem tem boa vontade, entusiasmo e gosta do interior como eu, com uma semana, 10 dias, você roda esse estado inteiro. Verdade. É uma fita
de 100 e poucos quilômetros de largura, com mais ou menos 400 quilômetros de norte a sul. É o que a gente costuma falar, né? Da praia à serra ali em 40 minutos. Isso, em 40 minutos. Então, assim, mas nós temos, por outro lado, uma diversidade do quadro ambiental jamais vista em qualquer outra região do Brasil e talvez do mundo. Nós temos quase tudo que o Brasil tem, né, aqui dentro do Espírito Santo, em termos de caracterização do quadro natural. Nós temos regiões férteis, né, de solos férteis, regiões de solos fracos, temos regiões montanhosas, onduladas, topografia acidentada, regiões planas, o Eldorado, quando você pega essa faixa, sai de Aracruz, vai pelo meio norte, né? Agricultura totalmente mecanizada, regiões muito chuvosas, né? A gente sempre brinca, nós temos uma região aqui na parte alta de Alfredo Chaves, que nós chamamos de Alfredo Choves, né? Porque chove igual a Amazônia, mais de 2.000 milímetros, né? Em determinados trechos. E temos o Nordeste dentro do Brasil também, né? Quando você vai para algumas regiões de Baixo Guandu ou extremo norte, extremamente seca, que poderiam estar no polígono das secas. Então, essa diversidade do quadro natural permite, né, uma diversidade de explorações agropecuárias. Nós produzimos, por exemplo, frutas que se produzem lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nas nossas montanhas. Produzimos frutas, né, de clima tropical, como o mamão, né, tantas outras frutas, né? Então, assim, essa diversidade condiciona uma diversidade também de explorações agropecuárias. Por isso que o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de café conilon do Brasil, né? 77% das exportações nacionais, né? Estou colocando os dados de janeiro, outubro, que são os últimos fechados, né? Também somos responsáveis por 64% das exportações de gengibre do Brasil, 59%, né, das exportações de pimenta do reino do Brasil. Aliás, a pimenta do reino é um caso de sucesso, né? Quando eu estava me formando, esse ano, em dezembro, eu faço 40 anos como formado em agronomia, ninguém diz. Esse ninguém diz, só eu falo. Os meus cabelos me condenam, né? E além, obviamente, do conjunto da obra como um todo. Mas ninguém imaginava que o Pará, naquela época, produzia 85% da pimenta do reino do país e nós apenas 10%. Então, hoje, o Espírito Santo, fruto de ciência, tecnologia, capacidade empreendedora dos nossos produtores, né, nós nos transformamos aqui na terra da pimenta do reino, né? E também somos os maiores exportadores de mamão do Brasil, né? Eu gosto muito de citar essa capacidade exportadora, porque o Espírito Santo, dada essa fita, essa pequena área geográfica, nós não éramos para ser os maiores em nenhuma cadeia produtiva. Nós temos pouca área geográfica, né? Mas mesmo assim, né, dada essa competência dos nossos agricultores, nós temos muita expressão. É um pequeno gigante do agro nacional e com diversidade, né? Agora mesmo, nas regiões ali de Montanha e Pinheiros, no norte do Espírito Santo, nós estamos produzindo trigo, produzindo milho, né? Até as grandes, né, culturas produzidas no centro-sul do Brasil, né, que projetam o Brasil para o mundo, estão sendo produzidas aqui. Então, no conjunto, um bom ano. Colocando os dados das exportações, né, que é o que eu gosto muito de falar nisso, porque isso demonstra, né, a pujança e a força do nosso agro, né? Só quem é competente, que produz com qualidade, né, respeitando todas as exigências internacionais com relação a resíduos, com relação à sustentabilidade, consegue enfrentar os problemas de logística que ainda nós temos, né? Temos essa matriz de transporte no Brasil pautada em rodovias, problemas ainda, né? Ainda de portos, de aeroportos, mas conseguimos enfrentar isso tudo, atravessar oceanos, né? E vamos chegar esse ano a mais de 130 países que recebem produtos do Espírito Santo, né? Então, isso é uma força muito grande que demonstra, né, esse viés de alta, né? E o Brasil, neste ano como um todo, que tem no conjunto, né, aquelas cadeias produtivas da soja, do milho, né, do suco de laranja e da carne bovina, os preços não estiveram tão bons no conjunto como um todo. Carne bovina subiu muito de preço agora nos últimos meses, mas assim, o Brasil, de janeiro a outubro, né, cresceu em exportações do agronegócio menos de 1%. Para ser exato, 0,3% em valor.
Nós crescemos 77%. Nossa. Fruto de ampliação de volume e preços internacionais. Então, eu diria que no conjunto, apesar de ter alguns segmentos com alguma dificuldade, foi um ano fantástico para o nosso agro, né? Pela primeira vez na história, nós vamos ultrapassar 3 bilhões de dólares de produtos exportados ao longo do ano. Sempre 2 e pouco, né? E agora vão passar 3 e passar muito. Eu acredito que a gente chegue a 3,5 bilhões de dólares. Isso nunca foi visto. Isso graças, né, à ampliação muito forte nas exportações da cafeicultura, do complexo café, especialmente o Conilon. Nós tivemos arranjos industriais, agroindustriais, que estão se consolidando, 2 novas plantas industriais de café solúvel no norte, né? Só para deixar claro, né? A matéria-prima do café solúvel é o Conilon, né? Que é onde nós temos a nossa maior expertise, né? 3 a cada 4 sacas produzidas no Brasil são produzidas aqui no Espírito Santo. E aí aproveitamos uma brecha do mercado internacional, obviamente, os nossos principais concorrentes do café Conilon, que foi o Vietnã e a Indonésia, tiveram problemas de clima, a safra começa a ser colhida agora, novembro, dezembro, com impacto de comercialização final de dezembro, janeiro e fevereiro, não sei como é que vai se comportar. Tivemos problemas também, né, no Mar Vermelho, por problemas de conflitos internacionais, ficou a rota deles, mas assim, tivemos ameaça também, mas que foi prorrogado por mais um ano, a da nova legislação europeia, né, só que só permitiria a partir de 30 de dezembro desse ano, só cafés que comprovassem, né, ter sido oriundos de produção de áreas não desmatadas, mas foi prorrogado por mais um ano. Isso também gerou uma demanda e uma pressão de comprar muito café antecipado, com medo de faltar café no ano que vem. Mas o fato é que o mundo conheceu o nosso Conilon. E aí, quando entramos com a nossa qualidade, o mundo ficou, né, especialmente a Europa, surpreso com isso. Né? Olha, mas esse café, né, esse café mesmo, ele melhorou. Eu sou da época ainda que falava que o café Conilon, isso é uma pecha sem fundamento nenhum, que era o vegetal mais parecido com o café que existia. Nós enfrentamos todos esses preconceitos, estigmas ao longo do tempo, com ciência e tecnologia aplicada ali, esse Incapér nesse processo, criamos variedades clonais, altamente produtivas, com características de aroma e sabor, né? Inclusive, né, colocando spoiler, no dia 16, eu não sei quando que vai ao ar, Na próxima semana já. Na próxima semana, né? No dia 16, nós vamos premiar os nossos cafeicultores pela qualidade. Um concurso estadual de qualidade de cafés. Né? Cafés arábicas são os produzidos nas regiões de montanha, nas regiões mais frias, os Conilons. E a média, esse é um spoiler, a média de notas dos 3 primeiros colocados de Conilon, das notas sensoriais, são superiores à de arábica. Isso é uma coisa que ninguém imagina. Então, assim, nós estamos surpreendendo. Então, nós entramos nesse vácuo com o Conilon, ampliamos muitas exportações, os preços estão razoáveis, e não é uma questão de conjuntura, ao meu juízo. Nós vamos permanecer e precisamos do mercado internacional, porque o Brasil é pequeno, no Espírito Santo nem se fala, essas 3 milhões, aliás, ficamos decepcionados, né? O IBGE fazia sempre projeções, a cada 10 anos cedo, nós imaginávamos que tivéssemos, né, 4 milhões e tantos de habitantes, mas só deu menos de 3 milhões e 900. Acho que tem um problema também de coleta de dados, eu não vou, já bati muito o IBGE por conta de outras coisas aí, né? Mas essas menos de 4 milhões de bocas são insuficientes para a robustez da nossa agricultura. E os estados do Brasil também, por isso que a gente precisa, né, do comércio internacional e somos competentes. Então, um ano mágico. Tem problema? Tem. Né? A atividade da pecuária leiteira, né, requer desafios como um todo, né? Temos que caminhar para uma agricultura obviamente com qualidade, que ninguém quer porcaria. Eu sou de uma época, né, em que ainda as pessoas queriam matar a fome e a sede a qualquer custo. Hoje não. Se fosse muito tem que ter barato, qualidade, né? E não é mais questão de direita, de esquerda, de modismo, né, de ideologia, né? É questão de mercado. Se você pegar as principais pesquisas, né, de IBC, por exemplo, que faz pesquisas agora, tem uma recente, 18 países, 20 e tantos países, amostra de 14, 15, 20 mil pessoas, né? Mais da metade das pessoas, né, estão dispostas de mudar o hábito de consumo para adquirir e consumir produtos mais sustentáveis. Então, não é só qualidade, é a sustentabilidade como um todo, né? Ou seja, nos processos de produção,
a sustentabilidade social, com pessoas, colaboradores bem remunerados, trabalhando protegidos, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica também. Os agricultores estão lá, eles precisam ter renda, eles não têm contra-cheques. Imagino que nós três aqui tenhamos contra-cheques. Eu tenho, você deve ter. Tem. Nós temos, de certa forma, uma renda certa. Então, eles precisam empreender, ter lucratividade, né? Cuidar da sustentabilidade e, em algum momento, né? Inclusive, ter uma remuneração adicional pelos bens que fazem e vão fazer, seguindo normas que só o Brasil tem, como um código florestal. Vamos ter que, né, a partir de agora, nos próximos 20 anos, recuperar as áreas de preservação permanente. Então, se os agricultores estão produzindo um bem maior, que além dos alimentos saudáveis, protegendo a biodiversidade, né, e cuidando das questões ambientais, é justo que eles também tenham uma remuneração por isso, que a sociedade como um todo pague a conta. Então, são quadras e desafios que a gente tem pela frente. Eu posso falar de cadeira, eu tive assim, a oportunidade, pela minha vida profissional, pelos cargos que eu ocupei, de discutir a agricultura capixaba brasileira, no Brasil, fora do Brasil, em muitos fóruns. Eu digo que não tem mais ninguém preparado no mundo, né, do que o Brasil, e no Brasil ninguém mais bem preparado do que o Espírito Santo para atender essa nova demanda, essa nova exigência que é de mercado, não é ideológica, de produtos sustentáveis. Bom saber né? disso. É muito bom, né? E é bom saber que o secretário tem essa visão, porque muita gente confunde, né, o que é a pauta de sustentabilidade, porque tem uma pauta ativista que não conversa com a gente, que de fato não é isso que está... A sustentabilidade ela tem que ser vista, desculpe, é porque Imagino. interromper, em todos os prismas. Né? Exato. A econômica, a paisagística, a cultural, social, a sustentabilidade é um conjunto, é um conceito com múltiplas facetas. Né? E eu sempre costumo dizer, para um agricultor, ele precisa estar... né, precisa estar viabilizado economicamente. Um agricultor, né, brincando, no vermelho não cuida do verde. Essa é a lógica. Né? Trabalhar como um todo, precisamos de agricultores bem remunerados. Porque eles vão produzir alimentos saudáveis, vão cuidar das nossas águas. Nós estamos aqui em Vitória. Né? As águas nascem nas cabeceiras, na montanha, e descem para o litoral. Os povos estão no litoral como um todo. Um processo inadequado de utilização de algum tipo de bioquímico, né, de químicos, enfim, né, nas águas, nos contamina aqui. Ainda então, mais considerando o tamanho do Espírito Santo, né? Se a gente é um estado pequeno, isso o impacto é muito maior. Mas, secretário, você fez uma boa introdução, a gente tem vários pontos que a gente vai depois desdobrar, mas só para a gente poder tentar fechar esse panorama de 2024, a gente deixou para fazer esse episódio agora no final do ano, porque a gente queria realmente pegar de janeiro até dezembro. Só que a gente ainda tem aí alguns dias para poder fechar um mês, a gente tem as chuvas de dezembro e tudo mais. Tem algum ponto aí que ainda pode... Tem algum ponto de dúvida ainda sobre como vai ser para algum tipo de produto, algum tipo de safra? O que pode ser 2024? Ou a gente está bem já encerrando mesmo? Porque, assim, nós já temos aí 11 meses, né, de 12 meses. Obviamente, pode dar entre Natal e Ano Novo alguma coisa, vir uma chuva, dar um problema localizado, ou uma temperatura elevada, né? Aliás, as mudanças climáticas também, né? Não é questão ideológica, é ciência, né? Nós temos um painel lá, tem lá cientistas, e tem gente que tem negacionismo com isso. É um negócio absurdo. E não precisa ser negacionista, basta observar o tempo. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo. Eu era secretário em dezembro de 2013, nós tivemos a maior chuva da história aqui. Foi um absurdo. Depois, um ano e pouquinho, mais ou menos, final de 14, começando de 2015, nós tivemos a maior seca da história, que foi de 2014 a 2017, né? O que aconteceu em Iconha, agora recentemente em Mimoso do Sul, esse ano. Então, assim, a temperatura, olha que troço interessante, né? Troço é coisa de agrônomo, né? A gente fala na roça. Mas, assim, antigamente, né, se comprava, né, propriedade... se o solo era fértil, né, e se chovia bem. O pessoal quer uma oferta de água. Né? Sim. Hoje as pessoas... Né, e nessa época que comprava, por quê? Porque nessa época toda a frustração de safra ou digamos, ou a safra boa era condicionada à chuva. Choveu bem, está tudo bem. Agora, esse ano, nós tivemos, assim, aí colocando um probleminha, que já aconteceu no ano,
né? Porque a safra foi colhida, especialmente de café conilon, de abril até julho, né? Só que ela foi influenciada por temperaturas, porque a floração, né, aconteceu em 2023, lá em agosto, setembro e tal. Nós tivemos em novembro e dezembro de 2023 e janeiro desse ano temperaturas em algumas regiões, né, do norte do Espírito Santo até 7 graus acima da média esperada. 7 acima. É muita coisa. Com isso, as plantas, lá é 100% irrigado. Você via uma seca verde, as lavouras irrigadas em alta tecnologia no norte, né? Então você via as lavouras verdes, aparentemente carregadas, só que as plantas pararam o processo de fotossíntese, por exemplo, ficaram estagnadas. Na hora de colher, os grãos menores, menos peso, quebra de safra. Tivemos a quebra de safra, que foram compensadas pelos melhores preços, os maiores preços da história do conilon. Então, os preços tiveram bom compensar. Mas assim, não é mais, aí voltando às mudanças climáticas, não são mais as chuvas que determinam. Aqui, nós estamos verificando que temperatura tem sido um fator mais determinante para a frustração ou não de safra, né, do que as chuvas. Então, isso são as mudanças climáticas que estão aí. Por isso que o governo do estado tem um programa com a universidade, setor privado, né, de convivência, enfrentamento, mitigação com relação a isso. O conilon vai subir a serra, não vai, porque a ciência também não para. Cada vez a turma descobre variedades, animais mais preparados, adaptados a isso ou aquilo, mas é uma preocupação. Talvez o maior desafio dessa quadra que se aproxima aí para frente. Secretário, essa baixa previsibilidade por culpa das mudanças climáticas, né? O senhor acha que a agricultura hoje ela tem que ser mais pautada por tecnologia, eficiência técnica? E se o senhor achar que sim, como que os pequenos produtores adquirem, né, essas tecnologias e essa competência técnica? É extremamente importante a observação. É óbvio que só fica ou só vai ficar nas cadeias produtivas agroalimentares quem tiver competência e utilizar conhecimento e tecnologia. Né? Obviamente, como nós temos aqui no Espírito Santo, né, 3 a cada 4 propriedades que são caracterizadas como da agricultura familiar, propriedades pequenas que utilizam predominantemente a mão de obra da própria família, eventualmente contrata na colheita, tem uma definição legal do que seja isso. Até 4 módulos fiscais de terra, esse módulo varia conforme o município, né, mas são propriedades pequenas. O complexo, por exemplo, que envolve, né, o agronegócio como um todo, né, os fornecedores de insumo, normalmente prestam uma assistência técnica, né, que é uma socialização e transferência de tecnologias, via essa troca de insumos, vendi tal. Os pequenos, como demandam, que a propriedade é pequena, eles demandam pouco insumo, mas não dá lógica de ter uma assistência técnica personalizada pelo setor privado. Aí reside, né, o fundamento das políticas públicas. Né? Por isso que nós temos uma estrutura, que é o INCAPER, que é um órgão que, além de fazer pesquisa, também faz extensão rural, que dá suporte, né, de transferir essas tecnologias junto aos produtores para que eles fiquem competitivos. Eu digo que nós temos assim um conjunto muito grande de produtores, agricultores de base familiar, que utilizam conhecimento e tocam em frente, mas ainda tem muita gente que está um pouco para trás. Então, como o mercado, né, é cada vez mais exigente e competitivo, nós temos concorrentes que estão ofertando preço, né, assim, a preços, né, mais baixos do que os nossos. Nós precisamos usar conhecimento. É um caminho sem volta a questão de utilização de ferramentas de gestão, né, e todos os aspectos que envolvem, né, uma produção rural. Então, assim, não tem como ser competitivo. Aliás, o Espírito Santo se tornou esse pequeno gigante do agro nacional e mundial por utilização de conhecimento na prática, né? Assim, quando foram lançados pelo INCAPER em 93 a 31 anos atrás, as 3 primeiras variedades de café conilon, nós produzimos 7 sacas por hectare de média. Hoje a nossa produtividade média é acima de 40, com produtores já com alguns clones produzindo 130, 140 ou 150 sacas por hectare. Era 7. Isso fruto da tecnologia. Sim. Hoje o Espírito Santo é o estado do Brasil que tem o maior percentual de propriedades irrigadas. Isso já é uma defesa contra o clima e uma tecnologia avançada de nutrição. Porque, né, as plantas só fazem a nutrição, só conseguem com um solo úmido. Então, é uma tecnologia. Então, assim,
os nossos cultivos protegidos da região serrana, né? Uma máquina de produção. A gente vai, ovos, enfim, né? Hoje você tem granjas em Santa Maria de Jetibá que não bota a mão da galinha até entrar na Tudo caixa e tudo sai logotipado. Automático. Então, assim, aliás, a produção de Santa Maria é um negócio que encanta, né? Encanta. Eu nasci no Rio Grande, falo com a minha família, olha lá, nós temos no Espírito Santo um município que chama Santa Maria de Jetibá, né, que produz entre ovos de codorna e de galinha, 14 mais 3, 17 milhões de ovos por dia. Os números É mais do que o Rio Grande do Sul inteiro produz. E o Rio Grande do Sul é importante, é o 5º ou 6º maior produtor de ovos do Brasil. Santa Maria produz... Se pegar essa população que nós falamos do Espírito Santo aqui, dá 4 ovos por habitante por dia do que está nascendo, berrando na maternidade, é o que está entrando no caixão. É uma coisa fantástica, né? Quando você vai ver a produção de chuchu, ninguém sabe, Santa Maria é um produtor de chuchu do estado. Essa turma que produz gengibre, uma coisa fantástica, né? Ou seja, tem inclusive inveja, a gente fala que é 60 e poucos % da produção de gengibre, porque uma parte só é lavada em São Paulo, mas é produto nosso, mais de 85% do Brasil, gerando renda para a agricultura familiar, para esse público que você está falando, né? Então, assim, eu sou um maravilhado, né? E não nasci aqui, né? Conforme já falei, então não estou falando com bairrismo, mas o agro capixaba é algo de motivo de orgulho para a nossa capixaba. Não tem nenhum outro estado do nosso tamanho que tenha essa expressão. Pega o Rio de Janeiro, que tem uma área semelhante à nossa. Os nossos indicadores são 10, 11, 12, 15 vezes maior do que a área do Rio de Janeiro. É impressionante. Agora, pegando o gancho aí do SG da tecnologia, já está bem claro, acho que todo mundo já entende isso, inclusive a gente já discutimos isso aqui no Fullcast anteriormente, que o produtor rural que não se adequar às tecnologias novas, ele vai ficar para trás. Então, corre o risco de um vizinho ali comprar ele, desenvolver e passar. Agora, a gente tem também que poder consumir essas novas tecnologias, precisa de um conhecimento muito específico, um conhecimento técnico. E muitos produtores não possuem esse conhecimento. Os produtores que cresceram ali pequenininho, ganharam ali, às vezes herdaram um pedaço de terra, foram crescendo, desenvolvendo. Só que está vindo novas gerações, né? A gente fala que tem uma geração de filhos aí que vêm para Vitória estudar e eles não querem ficar e continuar em Vitória depois, como acontecia antigamente. Eles retornam para o interior e vão ajudar suas famílias. Você começa a perceber já isso, secretário? Eu sei que você viaja bastante pelo estado. O que você tem olhado por aí? Eu digo o seguinte, assim, é uma área que eu gosto também. Aliás, é difícil a área do agro que eu não gosto, seja a área meio, seja a área fim. Mas uma coisa bem perceptível, o jovem não vai voltar a morar ou não morar em propriedade rural. Isso não quer dizer muita coisa. As pessoas têm que ser livres e protagonistas de seus destinos, né? Eu lembro quando eu fui trabalhar em Dores do Rio Preto, em 86, como agrônomo lá do Incapé. Rapaz, você tinha até uma dificuldadezinha. Às vezes eu demorava uns 40, 50 minutos para chegar na propriedade mais longe. Mas hoje, com o nível, claro que precisa melhorar muito. Qualquer município, em média, você gasta menos de 20, 25 minutos para chegar numa propriedade. É menos do que a gente gasta no trânsito aqui. Sim, então, verdade. Se morar na cidade, se morar no distrito ou morar na propriedade, é um detalhe. Mas de uma coisa eu percebo claramente. O jovem não quer voltar para um trabalho penoso, arcaico, né? De mão, como essa que você está vendo aqui. Isso aqui veio lá, né? Trabalhei, não sai, né? Ou seja, agora, para essa agricultura, né? Que vai subindo de conceito, agora era 4G, já é 5G, porque já entra os softwares de gestão. Isso, jovem, agregação de valor, perceber que no rural não se faz somente agricultura, que dá para agregar valor, fazer uma cafeteria de qualidade, fazer um embutido, um queijo diferenciado, né? Ou seja, fazer uma fertirrigação, irrigar da palma, né, do celular, como já está acontecendo, acionar a irrigação ou não, ter os sensores de umidade para jogar a água correta, sem desperdício ou a nutrição. Isso o jovem fica fascinado. Então, eu digo que o nosso principal problema ainda é a sucessão familiar no agro, isso é normal. Isso vale para todos os setores da economia, mas para o agro é mais forte esse problema. Mas eu falo que é o conhecimento, é a tecnologia, é a modernização, né? É essa conscientização em relação a práticas de ESG é que vai fazer a sucessão. Olha como é que uma coisa conecta com a outra. Porque isso fascina o jovem.
ele lá montar as coisas. Então, assim, isso é perceptível, respondendo a sua pergunta claramente. Ou seja, ele não quer voltar lá para pegar teto da vaca, acordar às 5 horas da manhã. 5 não, acordar às 4 e tirar. Não. Mas se já tiver um esquema, e hoje tem ordenhadeiras de tamanho, né, adequado à agricultura familiar, para dar só um exemplo, que vai lá arrumar, controlar a vaca. Opa, essa aqui não adianta dar muita ração, porque a capacidade de conversão dela não transforma em leite, aí calcular para cada um. Isso a turma gosta. Né? Não o trabalho penoso. Né, de pegar a foice e sair cortando na mão, né, capim para dar para a vaca, fazer assim. Mas isso está mudando. Então, eu acho assim, claramente, os jovens estão percebendo, né, porque é remuneratória a atividade agrícola, fazendo com tecnologia é remuneratória, dá grana, né? Essa nova ordem, digamos assim, de pensamento, né, de que a agricultura é muito mais importante do que somente uma fornecedora de produtos, né, para matar a fome e a sede das pessoas, isso também cativa os jovens. Né? Ou seja, né, dá um senso de propósito. Vou transformar minha propriedade em carbono zero, né, vou reduzir, ainda vou sequestrar, vou ter renda, vou vender crédito. Então, são coisas ainda que não estão muito tangíveis, né, mas que é uma imagem objetiva. Está acontecendo. Né? Nós temos que regularizar essa questão de carbono, né, que isso é extremamente relevante para a agricultura. Né? É verdade. E nessa linha do ESG que o senhor falou, secretário, o Brasil é o primeiro país do mundo a aderir às normas internacionais de contabilidade para a sustentabilidade. Então, pensando aí nessas exigências de mercado. O senhor também pontuou na contextualização inicial, né, da mudança de legislação na Europa. O agro capixaba, ele tem condição de atender a todas essas regulações, fornecer todas essas informações, sequestrar carbono, produzir de forma sustentável? E emendando mais uma, né, esses jovens que estão voltando, fascinados por tecnologia, eles têm uma mente mais aberta para questões como essa? Ah, claro, os jovens têm, né? Inclusive eles saem da academia. Hoje é o que se discute na academia, né? Mas assim, a primeira parte... A primeira parte, se a gente está preparado para atender essas normas todas. Eu fiquei frustrado. Eu tive em setembro de 2023, há um ano e pouco atrás, né? A gente esteve discutindo na Inglaterra, depois fomos na Suíça, no maior evento de cafeicultura do mundo, né? Na verdade, a Europa estava preocupada em não ter fornecedor para ela. Nós tínhamos tranquilamente o Brasil. Aí, porque o Brasil, assim, ele é visto lá fora, né, como um gigante na produção de cafés, de só grandes propriedades, que não é uma realidade. Porque quando compara com os nossos concorrentes, com as propriedades médias do Vietnã, dos paizinhos da América Central, o paizinho não é um demérito, é em termos de tamanho. Né, de propriedade. E tamanho Então, assim, eles acham que nós somos os gigantes, mas nós temos uma cafeicultura muito mais em condições de atender, né? Do que qualquer outro país. Né? Tiveram que adiar, porque senão só o Brasil ia entregar café, comprovando que o marco zero era dezembro de 2020. Né? E a gente tem isso tudo já referenciado, mapeado. Então, para a gente, o desmatamento é uma das exigências. Vai aumentando o grau, né, para frente. Então, assim... Eu volto a afirmar, né? Se tem um país preparado para atender essas exigências, é o Brasil. E dentro do Brasil, ninguém está mais preparado que o Espírito Santo. Né? Hoje, né, neste momento, né, nós estamos falando aqui, está chegando uma delegação de vários países da Europa, da América do Sul. O meu subsecretário Michel estava com eles há alguns dias no Pará. Eles vão ficar vendo as nossas propriedades de cacau e café, né, justamente para tirar esse estigma lá fora, né? Em relação à sustentabilidade da agricultura brasileira como um todo. Então, de certa forma, olha que bacana, né? Um estado pequenininho desse, nós estamos liderando isso para o Brasil como um todo, né? Essas cadeias produtivas que têm essas exigências, né? Então, estamos trazendo essas pessoas que vão ficar conosco aqui 3, 4 dias, sábado, domingo, até segunda-feira, né? Verificando em loco. Hoje as plataformas de verificação com relação à sustentabilidade, tem plataformas tipicamente privadas, né? Por exemplo, o Secafé, que é o órgão que congrega os exportadores de café do Brasil. Até um capixaba que é presidente. Ele tem uma plataforma que vai, informa e consegue vender e comprovar que não é oriundo de dados desmatados. Ok, mas a gente tem que ter também plataformas públicas até para validar esse trabalho. Com certeza absoluta. E a gente tem isso, já está construindo. Nós temos uma parceria, inclusive está nos visitando esses dias agora,
que é o programa Ao Invest, que é um programa financiado pela União Europeia nessas iniciativas de agricultura sustentável para atender. Né? Nós até já captamos, estamos georreferenciando, né, e mapeando todas as áreas de café do estado, de cacau e de madeira plantada, justamente para ter uma plataforma pública com recursos dele que haja um contraponto, uma regulação. Confiar é bom, conferir é melhor. Então tem que ter isso como um todo. Então nós estamos preparados para isso. Olha só, nós lançamos no ano passado um programa que hoje virou uma febre, né? Se deixar a gente não consegue nem trabalhar, tem que ficar apresentando tudo que é lugar aí do Brasil e do mundo. O maior programa, né, de desenvolvimento sustentável da cafeicultura aqui. Nós estamos como meta, né, chegar a 35 mil propriedades com um currículo mínimo de sustentabilidade. O Incapé já está fazendo isso. Nós pegamos, inclusive, 5 profissionais altamente gabaritados em cafeicultura. Né? O Incapé tem muitos mestres, doutores há muito tempo. Né? Botamos em 5 regiões do estado e eles estão liderando, junto com equipes de outros profissionais do próprio Incapé, orientando e adequando as propriedades com relação à sustentabilidade social e ambiental como um todo. Para que, dando score com notas, porque daqui a algum tempo o produtor está preparado. Aí a certificação é privada, ele pode aderir uma ou outra e, obviamente, também. Né? Só estou dando spoiler aqui, mais um. A gente vai ter um o selo Incapé, nós podemos ter, e já estamos discutindo ele ser o que chamamos de equivalente. As outras plataformas, as outras certificadoras equivalem. Então, assim, nós já estamos nesse trabalho. Né? Não tem ninguém com meta maior do que isso. Porque os produtores sabem. A sustentabilidade, por exemplo, dos solos, dos recursos naturais, é muito mais importante para o produtor do que para a sociedade. É dali onde ele tira a produção dele e o sustento. Então, ele tem que ter uma base, né, que seja perene de produção, que ele consiga produzir para ele e para as outras gerações. É a fábrica dele. Né? E isso é importante, é isso que a gente está incutindo, né, na cabeça dos nossos produtores de liderança. Tem lideranças retrógradas? Tem. Claro, tem aquele que fica xingando, vem a Europa, que desmatou tudo, e é verdade, e agora vem aqui, ia falar um termo meio, vem aqui, né, ditar norma para nós, tem isso, mas a gente acalma isso, eu também já fui assim. Eu não gostava do termo agricultura regenerativa. Não gostava, até uns 5, 6 anos atrás. Poxa, mas parece que nós estamos regenerando, parece que eu já estou admitindo que eu fiz o crime, né? Mas não é um conceito que virou mundial, não tem jeito. Estamos trabalhando, treinamos os nossos profissionais todos, do setor público e privado, que atuam no agro capixaba, todos treinados com exemplos, né, práticos, com propriedades demonstrativas em agricultura regenerativa, que tem como base você recuperar a base de produção. Então, assim, eu voto, isso não é direita, não é esquerda. A ciência, a tecnologia, as evidências, né? As evidências científicas, elas não têm que ser aspecto de negação. E é com esse espírito, né, que a gente trabalha no governo do estado e com os parceiros. Né? Aqui facilita muito, porque um estado pequeno, as autoridades, entre elas, eles vão lá, não se conhecem, encontram no final de semana, né, tem um encontro. Hoje, o arranjo da cafeicultura do Brasil fica doido com o arranjo da cafeicultura do Espírito Santo. Porque o exportador de café senta e vai nas nossas reuniões com agricultores lá na roça. Tem toda a cadeia de preço, tudo transparente. Há uma transparência. Isso favorece, né, o nosso estado. Por ser pequeno, também isso, obviamente. Né? Agora, para fazer todas essas transformações no campo, inclusive com essas tecnologias e novas políticas, a gente precisa de mão de obra. E hoje eu queria saber como que está esse cenário de mão de obra na agricultura, no interior do estado. Está fácil conseguir mão de obra, principalmente qualificada? Junto com a sucessão, esse é um problema. Mas vai ter que competir. Sim. É remuneração de empregado. Porque a gente já falou que assim, quem vai suceder não quer colocar a mão ali no campo, mas ele vai ficar ali ajudando, obviamente, mas não vai pegar na enxada, vamos dizer. Nós estamos passando por uma revolução tecnológica, não é? Isso ajuda. Às vezes eu falo muito de café conilon porque, assim, de acordo com os dados do censo, é o único que tem, não tem jeito, é o que tem, né? Já tem algum tempo e tal, mas assim, de 17, publicado em 19. 50, nós tínhamos assim, das 108 mil propriedades, 50 mil propriedades produzindo café conilon. Isso é uma coisa do outro mundo. Aliás, considerando os dois tipos de café, né? 75 para 76 mil das 108 mil propriedades produzem café. Isso dá quase 70%.
Então, assim, a cafeicultura, ela é muito... Ela é muito forte e relevante. Muito forte e relevante. A de Conilon mais ainda. Então, o que já está acontecendo? Eu lembro que foi uma frase que saiu na imprensa como um todo, eu era secretário uma outra vez, acho que em 2011, por aí, eu falei o seguinte, olha, é porque o café Conilon é conhecido como café robusta, né? Aí eu fiz um trocadilho com a parte robusta, eu falei, ó, vai faltar, né, vão faltar mãos para colher a robustez da nossa safra de café Conilon. E aí nós começamos, na época, o desenvolvimento tecnológico para a colheita mecânica de Conilon, que é completamente diferente do arábica. Completamente diferente. Né? O arábica é um ramo, né? um caule, e os outros todos em 90 graus. Então as máquinas, elas são de vibração, entra a paleta, bate, e o café arábica, quase que um soprozinho ele cai por vibração. O Conilon agarrado, multicaule, como é que entra? Aí nós começamos a pesquisa, que agora já dominamos, de um lado, a pesquisa na área biológica, de desenvolver podas programadas, condução de hastes, no sentido de favorecer, com isso, né, aproximamos a indústria de máquina, e hoje, né, hoje que eu digo já de uns 2, 3 anos, já temos grande parte da colheita de Conilon mecanizada no norte. E mecanizada com, eu digo assim, que a gente fala com automotriz, né? Porque a gente passou por um processo intermediário uns 10, 12 anos antes, já com o que a gente fala recolhedora, que corta os galhos, faz a poda e tal. Então, assim, é um caminho sem volta, não tem jeito. Você vai em algumas regiões, por exemplo, Linhares, por exemplo, que atrai muitas empresas, é um pulmão, né? Quando você pega e compara Linhares com outras cidades e tal, ali é uma competição de mão de obra violenta. Então as atividades têm que ser bem remuneratórias para os produtores para eles competir com mão de obra, não tem outro jeito. E cada vez mais tecnificar, porque cada vez mais isso aconteceu em todas as regiões do mundo desenvolvidas na agricultura. Cada vez menos gente e mais máquinas e equipamentos trabalhando. É uma coisa normal. Mas hoje você vai em várias regiões, a pessoa está em casa, olhando aqui a umidade dos sensores e acionando os equipamentos de irrigação de casa. Eu tenho um aluno que é dono de fazenda e ele faz isso, às vezes, durante a aula. Durante a aula. Isso. Ele vai, liga a máquina, às vezes a gente fala, as pessoas nem acreditam nisso, né? Um negócio assim, não tem jeito. Vai sobrar alguém? Vai. Né? Se você pega a Suíça, eu fui estudar esse caso lá no ano passado, porque a gente está com um programa forte para recuperar a pecuária leiteira, que é a segunda atividade mais presente nas propriedades rurais capixabas. Não tem jeito, no mundo como um todo. O número de produtor de leite diminui, mas a produção não. As pessoas não deixam de comer queijo, lácteos e tal. Mas vai ter uma redução natural. O que não pode é essas pessoas, ao migrarem, quem sair, não ter oportunidade de causar problemas indesejáveis na cidade. Perfeito. Agora, se for sair de uma outra atividade, não tem, vão ficando os mais tecnificados. É aquilo, você tem que fazer o que você gosta e ser competitivo. Então, a gente tem a convicção. Nós estamos perdendo o número de propriedades, diminuindo o número de propriedades de leite. E, infelizmente, aqui no Espírito Santo, diminuindo a produção leiteira também. Nós temos um viés aqui. Nós temos uma capacidade de laticínios instalada com serviço de inspeção no Espírito Santo, que pode recepcionar 1.925.000 litros de leite por dia. Né? Muita coisa. E nós estamos produzindo menos de 1 milhão, ou então de 1 milhão de litros. Em 2014, né, quando eu terminei um dos ciclos eu com o secretário, nós produzimos 1.400.000 litros de leite por dia. Agora, em 2023, menos de 1 milhão. 2024, vamos subir um pouquinho. Vamos subir. Tivemos um efeito. Nós devemos subir um pouquinho depois de muitos anos caindo. Fruto de tecnologia. Vai diminuir, nós temos que aumentar a produtividade. Leite por vaca, alimentação, não tem genética. Né? Agora mesmo, né, nesse mês de dezembro, distribuímos 5.200 doses de sêmen para pequenos produtores pecuaristas, né, para melhorar o padrão genético do rebanho. Estamos trabalhando com fertilização in vitro para melhorar, trabalhando também, distribuindo em sacadoras para trabalho coletivo em comunidades de pecuária de leite, para picar, né, milho, por exemplo, fazer silagem para alimentar no período seco. Nós estamos ajudando, estamos trabalhando. Porque se por um lado é um problema grave, né, por outro lado também é uma oportunidade. Nós temos capacidade instalada para recepcionar o leite, diferentemente do Nordeste como um todo. Produz leite, mas não tem laticínio. São coisas da vida. Poliano, eu acho que você, igual eu, gosta de dar uma voltinha ali para o interior. Sim, então, com certeza. E a gente repara que aumentou muito mesmo, o número de opções, né? Para você ir visitar
conhecer, passear, tomar uma cerveja artesanal, tomar um café especial. O impacto do agroturismo aqui no estado. Eu reparo que vem aumentando muito ao longo dos últimos anos. É uma tendência que ainda tem muito a crescer ainda? Muito. Primeiro que nós temos uma beleza natural sem fim, né? É incomparável. E temos essa beleza natural para todos os gostos, né? Uhum. Qualquer região. E essa aí completando também, né? Assim, por que foi um ano mágico também? Os 2 melhores cafés, né, de Arábica e Conilon, que foram eleitos em novembro na Semana Internacional do Café, os 2 melhores do Brasil são capixabas. Sim. Né? Se quiser citar Campeão o nome, de Arábica. pode ficar à vontade. Sim, inclusive amanhã, né, que é sábado, aí tem um delay, né? Mas assim, eu vou visitar o campeão de Arábica, né? Seu Paulo Roberto Alves, um pequeno produtor, agricultor familiar, lá do interior de Divino São Lourenço, o município menos populoso do estado, lá no Caparaó, na região de Patrimônio da Penha, um sítiozinho interior divino, campeão, enfrentando os mineiros, paulistas e todo mundo. Isso é muito bacana, né? Muito legal. Ganhou a qualidade arábica. E um produtor, pequeno agricultor, microagricultor também, o César Landi, ele e sua esposa Ana Lúcia, os 2 trabalham na propriedade e ganharam também o melhor de Arábica, de Conilon. Então, assim, e detalhe, dos 5 melhores cafés de qualidade do Brasil, dos 5 melhores arábicas, 3 capixaba, primeiro, quarto e quinto. E dos 5 melhores cafés do Brasil, 4 capixaba, primeiro, segundo, terceiro e quinto. Impressionante. Então, assim, Impressionante eu digo mesmo. isso porque o turismo, o agroturismo, eles vão avançando com as cafeterias, com os cafés de qualidade. E por que é importante, dentro do que eu falei, né, de que não se faz somente agricultura no rural, o agroturismo, a gente chama assim, atividades não agrícolas no espaço rural. Turismo e as suas variantes, agroturismo, turismo de aventura, ecoturismo, artesanato, agroindústria de processo artesanal, produtos típicos. Essas atividades não agrícolas que ocorrem no espaço rural são extremamente importantes para ocupar jovens, mulheres, idosos, né? Porque o mundo rural estava se envelhecendo, porque o jovem estava saindo muito, né? Então, essas atividades não agrícolas no espaço rural, né, elas são extremamente relevantes para ocupar todos os membros da família e, sobretudo, para gerar rendas adicionais. Quando a gente pega a rentabilidade, ou o faturamento, digamos assim, que é diferente da rentabilidade, né? Das propriedades que praticam atividades agrícolas, produz o café, produz o milho e o feijão, com aquelas que, além da produção agrícola, né, tem atividades não agrícolas, como alguma agroindústria, ou uma cafeteria, ou uma pequena hospedagem, né? Essas propriedades têm, em média, o dobro da renda per capita do que tem aquelas que somente fazem agricultura. Então, daí essa importância, né? Nós precisamos de barbeiros e tal, né? Apertar direitinho a barba, igual a do Fabrício, lá é verdade, esse serviço tem que estar mais disponível. Ou você vai em algumas comunidades, né, agroturistas, você acha um serviço especializado, você faz uma barba, isso precisa ser feito. É isso que vai segurar essa turma lá, né? Além de gerar grana. Legal. Secretário, até para a gente poder respeitar a sua agenda aqui, que eu sei que está apertada, mas eu queria falar de 2025 agora. O que a gente pode esperar para o ano que vem no agro? A gente sempre espera coisa boa, né? Assim, sem dúvida. Sempre coisa boa, porque o Espírito Santo sempre cresce, né? Eu acho que a gente precisa crescer, né? A gente, assim, vai se consolidar e chegar à plena produção. Uma nova planta de café solúvel em Linhares, né? De uma multinacional que já está trabalhando experimental. Esse vai ser um avanço. Agora, talvez o que a gente mais espera, não sei se começa a funcionar, a operar no final do segundo semestre do ano que vem, mas é um porto privado em Aracruz que vai resolver muitos problemas de carga. Teve determinado período do ano, nós deixamos de exportar 1 milhão de sacas de café por problemas portuários. Mas também teve importação de carros elétricos, tem uma série de coisas também, que uma exportação muito grande de café. E a gente tem pouca área de porto de carga geral, né? Exatamente. A gente tem uma costa maravilhosa e o menor tempo de trânsito entre China e América do Sul. Exatamente. E o senhor citou aqui no início do bate-papo que a logística é um entrave ainda, né? A logística para todo o Brasil como um todo, né? Aqui nós temos, por exemplo, no Espírito Santo, um norte muito forte, né? Se você pegar o norte, eu falei que nós somos os maiores produtores de mamão do Brasil.
é no norte. Sim. Os maiores produtores de pimenta do reino do Brasil está no norte. Os maiores produtores de café conilon está no norte. Então, só o gengibre que ficou ali, Santa Maria, Santa Leopoldina, Santa Maria, Santa Leopoldina, Domingos Martins, 95% da produção, está fora. Então, a gente precisa resolver esse problema de logística, porque vai ser cada vez mais crescente, né? Precisamos também, eu espero que a gente tenha uma frequência de transporte aéreo, de cargas também um pouco maior, que viabiliza um pouco mais nossa fruticultura e também pescado, que é um setor que nós temos, né, a região sul aqui, a gente tem atum que exporta para fora. Sim. E a gente precisa resolver esses gargalos. Acho que em 2025 também, cada vez mais, se consolida, né, a utilização de bioinsumos na agricultura. Esse não tem como sair dessa frente. O Brasil e o Espírito Santo na esteira, né, nós somos muito potentes na produção de alimentos, mas a nossa base de nutrição das plantas ainda é importação, né, de minerais que vêm de fora, sujeito a qualquer risco, a entraves, a guerra que interrompe o suprimento. E nós temos bons exemplos, né, aqui, bons exemplos, inclusive com indústria de bioinsumos em Linhares. Eu fui outro dia visitar, né, uma pessoa que está com cacau lá, 600 hectares, tudo com bioinsumos. Quer dizer, além de ter uma economicidade, protegendo o meio ambiente e ganhando grana, não é ideologia. Né? Então, os bioinsumos precisam avançar. Eu espero que em 2025 a gente avance um pouco mais, né? Cada vez mais ao armazenamento de água, que é uma defesa. As águas nascem, elas vão indo para o mar. Então é interessante, né, os investimentos privados e públicos. O governo do estado, na secretaria, nós temos programas importantes, né, que a gente faz barramentos para regularizar a vazão, barragens médias. Agora mesmo estão fazendo uma muito grande em Aracruz. Então precisamos ter essa defesa com relação a essas mudanças climáticas. A água, se por um lado a água é o principal insumo da vida, né? Né? Quer ver se tem vida, ver se tem água, né? É também o principal insumo da agricultura. Sim. Então, assim, eu espero 2025 um ano com uma taxa maior de aplicação de bioinsumos, né? Armazenamento mais água, protegendo um pouco mais a questão dos recursos naturais, resolvendo um pouco os problemas de logística, avançando essa questão portuária, porque eu tenho certeza que do ponto de vista dos nossos produtores e produtoras, cada vez a gente vai produzir mais e com qualidade. Tem sido remuneratório, ainda mais com os preços bem razoáveis que tivemos para a maioria dos produtos, né? Sempre a turma, quando tem um período bom, eles vão agora renovar a lavoura, botar mais produtiva, e a tendência é ter produções maiores ainda. E vamos ser o agro mais sustentável e tecnológico do Brasil? Eu acho que sim, né? Nós vamos buscar... Isso, né? A gente não pode ser ilha, que o Brasil precisa se desenvolver como um todo, claro, né? Mas assim, eu não tenho dúvida, né? Pelos fatos que a gente tem aí, nos últimos fatos mais recentes, né? A gente vê São Paulo vir aqui pegar a experiência com a gente, Rio Grande do Sul, Paraná. Agora mesmo essa comitiva internacional escolheu para ver a agricultura mais tropical, o Espírito Santo. A gente vê que a gente tem um caminho, né? Que não digo que esteja tão perto de alcançar o destino, mas nós temos caminhada, estamos nessa trajetória, tem rumo, está né? na trajetória. Legal. Falamos bastante coisa aqui hoje, né, Poliana? Foi uma verdadeira aula que o secretário deu. Aula que o secretário deu, exatamente. Secretário, queria agradecer a sua presença aqui no FUCast hoje. Deixar o espaço para você ter uma palavra final, quiser compartilhar alguma rede social, alguma coisa do tipo. Mas fique à vontade. Não, primeiro eu falar da alegria de estar aqui. A gente tem, assim, muitas agendas, está para o interior, vai num canto, vai no outro e tal, mas é sempre importante dialogar, né? Ainda mais aqui, né? Num local, né? Na academia. E assim, então, assim, um prazer aqui debater com você, Fabrício, com o Poliano. Hoje falamos, assim, de muitos assuntos como um todo, né? Mas me coloco à disposição para ocupar esse espaço junto com vocês, dialogar, pegar um tema mais específico, né? Para a gente dissecar. Eu acho que aqui a gente pode construir muitas pautas e é muito importante, né, a socialização do conhecimento. Não para arrumar seguidores daquele conhecimento, mas pelo menos para colocar as pessoas para pensar, né? E eu digo assim que o conhecimento que fica com os gestores ou com o pesquisador ou que fica na academia pode servir para vaidade ou para alguma promoção de salário, né? O conhecimento que vale é aquele adotado pela sociedade, que muda de paradigma, né? Que gera resultados para a sociedade. E por isso que a gente precisa desses fóruns, ou seja, de podcasts, da imprensa, né? A realidade retratada, ela é importante para que a gente avance, né?
E tirar essa questão de alguns mitos e inverdades que falam do agro, que é isso. Daqui a um dia estão falando que come criancinha, nada a ver. Né? Um Estado competente desse, que chega em 130 países, você acha que os europeus estão lá aplicando tudo controlado, tudo rastreado, o nível de resíduo chega lá, já no navio desembarque, se tiver algum tipo de problema, não vai. Então, assim, tem problema? Tem. Mas tem muita desinformação, muita desinformação. O Brasil, né, ele não é, e o Espírito Santo junto, ele não é temido. Eu sempre falo isso, né, pelas nossas forças armadas, não é temido pelo potencial bélico, porque esses navios velhos, essas baionetas, não metem medo de ninguém. São Eles têm medo 600 milhões que a gente alimenta. É da força do agronegócio do 600 Brasil. milhões de pessoas. É isso que bota medo, né? E isso dá problema lá fora. Só que o Brasil se tornou tão forte que nós brasileiros somos suficientes para consumir, nós precisamos do mundo. Temos que nos adequar, dançar conforme a música do mundo? Sim, claro. O mercado está dizendo isso, as pesquisas dizem isso, né? Evoluir para a sustentabilidade. Hoje nós temos tecnologia estocada na academia, né, na cabeça das pessoas, para triplicar a produtividade sem derrubar uma árvore, inclusive reduzindo né, espaço. Então, nós somos fruto da ciência aplicada. O agro é isso, né? Utilizado, gerado aqui no Brasil e aplicado. Ninguém acreditava que ia conquistar o Cerrado, ninguém acreditava que a gente que produzia 7 sacos por hectare de conilon chegasse a 150, em 30 anos você conseguiu isso. Isso mete medo no mundo. E a sustentabilidade é o nosso caminho. Sim. A gente brinca que o agro é pop aqui no Brasil, né? E eu acho que ele é cada vez mais pop, Sim, cada vez mais popular certeza. entre as pessoas. E o capixaba, principalmente quem acompanhou esse episódio, sem dúvidas, vai ter ainda mais orgulho do agro aqui no estado. Poliana, muito obrigado pela presença, por compartilhar essa mesa comigo. Imagina, Fabrício, é um prazer, foi uma verdadeira aula. Como o secretário se disponibilizou, eu vou chamá-lo para falar para os meus alunos, principalmente essa contextualização, né, que o secretário mostrou que o Espírito Santo é uma mini maquete do Brasil, né? E o Brasil é um exemplo para o mundo. Eu gostaria de que o secretário, se tiver uma disponibilidade, pudesse falar com os alunos. E esse intercâmbio é muito salutar, Fabrício. A gente precisa se aproximar do setor público, a gente precisa estar cada vez mais próximo do setor privado também, e tirar, né, a academia desse lugar escondido para começar a fazer ciência aplicada, que é o DNA da FUCAP. Exatamente. E você que nos acompanhou até aqui, tenho certeza que gostou do episódio, está aqui até o final, então, por favor, curta o vídeo, compartilhe esse episódio. Se você estiver no Spotify, segue lá o FUCast, no YouTube, curte lá o nosso canal para poder acompanhar toda quarta-feira. Em 2025, lembrando que esse foi o último episódio de 2024, então a gente volta em 2025. Espero te ver por aqui em breve. Um abraço.